Pessoa física tem que pagar IBS e CBS na locação de imóveis? Tá em dúvida? Esse é um tema muito discutido e ainda muito polêmico, né? Um dispositivo aí que está na Lei Complementar 214, né, que institui aí o IBS e a CBS. Esse tema é polêmico. A gente já teve vídeo aqui tratando, né, das locações de imóveis em curta temporada, né? As locações aí no Airbnb, por exemplo. Né? Mas hoje não, hoje a gente vai aqui fazer aí um panorama geral sobre esse assunto da locação de imóvel, né? E se a pessoa física pode ser sim ou não sujeito passivo, contribuinte aí do IBS e da CBS. Então fica nesse vídeo, né? Esse é um tema importante, e espero que você goste. E antes de a gente rodar a vinhetinha, que eu quero que eu acho que você está ansioso para esse tema, né? Tô vendo na sua cara aí, né? Que você está vendo. É, mas vamos fazer aquele combinado, né? Chegou no final do vídeo, gostou, achou bacana, foi útil para o seu aprendizado, aprendeu, ou eu trouxe mais problemas para você, né? Ficou mais em dúvida, mas isso é importante. A reforma tributária, o que não falta são dúvidas, né? Então é bom também sair com dúvidas aqui, né, desse vídeo para refletir, para pensar e dar a sua contribuição, né? Então, gostou? Achou útil esse vídeo no final? Você vai pegar o seu dedinho e vai dar o like. E também vai aproveitar, se não é inscrito ainda, se inscreva aqui no canal, né? Venha ser um acadêmico da reforma tributária. A gente tem vídeo aqui toda semana, religiosamente, toda semana a gente traz aqui um tema importante aí sobre a reforma tributária para a gente discutir. Tá? Então é isso, vamos rodar a vinhetinha, já falei demais. Roda, roda, roda a vinhetinha, vamos pro vídeo, né? Que esse tema é importante e muito polêmico. Vamos lá, né? IBS CBS, né? Quantas vezes você já ouviu falar dessa sigla, né? Tão importante, a sigla do momento, né? Reforma tributária, IBS, CBS, Imposto Seletivo, Comitê Gestor, né? Do IBS, né? E a gente vai falar de um tema que tem gerado muitas discussões, muita polêmica, né? Que é a sujeição passiva de pessoa física no caso de locação de imóveis, né? Se você já vem acompanhando o nosso canal, você sabe que eu já tratei desse tema num vídeo anterior, né? Nesse caso aí das locações, tá surpreso? Tá surpreso? Como assim locação de bem de imóvel, IBS, não é tributação sobre o consumo? Quando a pessoa física aluga imóvel, não paga só imposto de renda, vai ter que pagar IBS, CBS? Sim, vai ter que pagar IBS e CBS. A locação de bens imóveis está dentro do campo de incidência aí do IBS-CBS, que tem lá como fato gerador, como base de incidência, operações, em regra onerosas com bens e serviços. Imóvel é um bem, né? É um bem material, né? A gente tem aí os bens móveis, materiais, os bens imóveis, né? E aí a gente pode ter a venda, a alienação, né? A locação, a cessão onerosa, o arrendamento. A gente pode ter aí a administração de bens imóveis, a intermediação, construção civil, enfim, né? Inclusive a gente tem um regime específico aí relativo a operações com bens imóveis, né, com regras próprias, toda uma sistemática própria aí para apuração, né, para o cálculo aí do IBS e da CBS. A questão é, incide, né? Incide aí o IBS, CBS na locação de imóveis, né? Mas por que, professor, você está falando, né, por que você está falando, de pessoa física? Porque quando eu tenho uma pessoa jurídica que aluga imóvel, eu não tenho dúvida, ela vai pagar, sempre ela vai pagar. Né? Pô, mas mesmo que ela não exerça, né, a atividade, né, mesmo que ela não exerça essa atividade como atividade habitual, principal dela, a venda de imóvel, né, sim, exatamente. Depois a gente até pode abordar sobre isso num outro vídeo, né, mas tem um dispositivo na Lei Complementar 214 que fala, olha, quando é pessoa jurídica, né, se ela exerce qualquer atividade, né, ela pratica qualquer operação aí dentro do, dentro do campo de incidência do IBS-CBS, mesmo que não seja uma atividade habitual dela, ela não faça isso com frequência, mas está dentro do contexto de uma atividade, do exercício de uma atividade econômica,
né, a pessoa jurídica vai, né, ser contribuinte aí do IBS e da CBS. Né? A grande questão é quando eu tenho pessoa física, porque pessoa física pode sim também ser contribuinte do IBS, CBS, não é só pessoa jurídica. Né? A gente tem ali, e aí eu até coloquei, até trouxe, vou colocar aqui no slide para vocês, né, o nosso primeiro questionamento. Né? Qualquer pessoa física pode ser contribuinte do IBS, CBS nas locações. Né? Então vamos lá. O primeiro ponto que eu quero colocar é pessoa física pode ser contribuinte do IBS, CBS. Não é só pessoa jurídica, não. Como assim, professor, pessoa física? Cartório, por exemplo, é uma pessoa física. Você pode exercer uma atividade, uma profissão liberal, por exemplo, ser um advogado, um médico, né, um engenheiro, um arquiteto, ser um contabilista, de forma autônoma. Né? Você não precisa formalizar uma pessoa jurídica. Né? Você até pode ter um CNPJ. Talvez essas pessoas físicas aí tenham um CNPJ. Não está decidido ainda, né? Mas pode ser que tenha. Pode ser que tenha, ou pode ser que não. Né? Ela emita a nota lá no seu CPF. Né? Não é incomum, tá, pessoal? Ter pessoas físicas, né, que tenham CNPJ. Então, por exemplo, o microempreendedor individual, o empresário individual, né, eles não são pessoas jurídicas, eles não se formalizaram, né, como pessoa jurídica, mas exercem uma atividade econômica. Né? Então, eles acabam tendo CNPJ. O cartório tem CNPJ. Apesar de ele pagar imposto de renda na pessoa física, ele tem CNPJ para alguns fins fiscais. Né? Até algumas entidades sem personalidade jurídica têm CNPJ. Às vezes uma sociedade em conta de participação, consórcio, condomínio, né, que não tem personalidade jurídica, é um ente despersonalizado, né, tem CNPJ. Inclusive, essas entidades sem personalidade jurídica podem ser também contribuintes do IBS-CBS. Óbvio que a gente não vai detalhar isso aqui, né? Tem situações em que elas podem optar em ser contribuintes do IBS ou não ser contribuintes do IBS e da CBS. A questão é, qualquer pessoa física pode ser contribuinte do IBS nas locações? Então, eu tenho um único imóvel, eu vou lá e alugo. Eu já vou ser contribuinte do IBS-CBS? Né? Então, esse que é um ponto importante. Né? Se você está falando de uma pessoa física que está alugando esse imóvel fora do contexto de uma atividade econômica, né? Por exemplo, ela é empregada de uma empresa, né? Mas ela tem lá um imóvel que ela aluga e ofere essa receita, né? Que complementa aí sua renda. Ela vai ser contribuinte do IBS só por alugar um imóvel? Às vezes ela tem 2 imóveis, tem 3. Né? Quando que é que uma pessoa física vai ser contribuinte do IBS? A gente sabe que pessoa física pode ser contribuinte. Né? E aí aqui a gente tem que dividir em 2 tipos de pessoa física. Aquela pessoa física que aluga o imóvel no contexto de uma atividade econômica. Exemplo, imagine um médico que tem lá um consultório que tem 5 salas. E uma sala ele atende os seus pacientes. E as outras 5 ele aluga. Ele podia alugar uma única sala. Veja, essa sala que ele está alugando é no contexto de um imóvel onde ele exerce uma atividade econômica, né, atividade de medicina. Então, aí nesse caso, pessoal, nesse tipo de pessoa física, né, quando ela está alugando um imóvel, uma sala, pode ser um psicólogo também, pode ser um advogado, né, ele vai ser contribuinte do IBS-CBS, independentemente do número de imóveis, independentemente da receita que ele ofere, né, alugando esse imóvel. Tá? A outra pessoa física é aquela pessoa física que faz isso fora do contexto de uma atividade econômica. Pode ser você, eu. Né? Eu sou servidor público do município de São Paulo, sou auditor fiscal do município de São Paulo. Eu posso ter um imóvel, 2 imóveis que eu alugo, né? Eu poupei dinheiro, comprei imóveis e alugo. Pode ter você aí que tem 2, 3 imóveis ou um imóvel e ofere aí um rendimento de aluguel e aí você declara lá na sua declaração de imposto de renda e paga imposto de renda. Você vai ter que pagar IBS, CBS? Você vai ser contribuinte do IBS e da CBS? Pessoal, não. Nesse caso, vão ter requisitos para que você seja contribuinte do IBS e da CBS. Porque qual que é a questão? Né? Tem lá um dispositivo na lei complementar que trata de sujeição passiva. Né? E ele coloca lá três critérios para você olhar, num caso concreto, e verificar se uma determinada pessoa, jurídica, física ou ente despersonalizado, né, é contribuinte do IBS-CBS, é sujeito passivo. Né? Primeiro, se ele exerce uma atividade econômica. Está lá no exercício de uma atividade econômica. E o outro, né, a habitualidade, ou volume que caracteriza, né, uma atividade comercial.
né? No caso dessa pessoa física que aluga imóvel, né? Qual que é a habitualidade? Quantos imóveis ela precisa alugar? Ou qual é o valor da receita que ela precisa oferir para que ela seja tratada como contribuinte do IBS? Né? Diferentemente lá do médico, que aluga a sala. Né? Aí, independentemente, né, do número de imóveis, da receita, aquela atividade vai ser tributada porque já está dentro, né, de uma atividade econômica ali, né, do exercício da atividade de medicina daquela pessoa física, daquele médico, né, que é um médico autônomo. Né? Então quando eu tenho esse segundo tipo de pessoa física, eu tenho que olhar para essa questão da habitualidade. Mas que habitualidade é essa? Né? Quais são esses critérios para eu definir a habitualidade ou o volume, né, que caracterize aí essa pessoa física como contribuinte? É número de imóveis? É o valor da receita? Ou é os dois? Né? Que critério é esse? Então, pessoal, ah, é o que eu vou trazer aqui. Pessoas físicas que não exercem atividade, quais são os que não exercem, quais são os requisitos, né? Pessoal, os requisitos são dois. São dois. É receita anual no ano anterior. Então, você está num determinado exercício e está alugando imóvel. Você vai olhar para o ano anterior. Para o ano anterior. Então, a gente está em 2025, por exemplo. Ou estou lá em 2034. Eu vou olhar para 2033. Quanto que eu auferi de rendimento alugando esses imóveis? Né? É mais ou menos do que 240 mil. E quantos imóveis eu aluguei? Né? Eu aluguei mais de 3. Né? Então, a Lei Complementar 214 traz esses dois requisitos. Né? Esses dois requisitos. Receita total, rendimento total auferido, né? Se é superior a 240 mil, né? E também a questão do número de imóveis. Né? Eu até trouxe aqui o trecho da lei, porque é importante a gente ver a literalidade, como que está na lei. Né? Por quê? Porque há uma discussão se esses critérios que eu coloquei, eles são cumulativos ou alternativos. O que isso significa? Vamos olhar para o texto. Né? Esse é o artigo 251, parágrafo 1º da Lei Complementar 214, que é a lei aí que instituiu o IBS e a CBS. Né? O que ela traz aqui? Ó, pessoas físicas que realizarem operações com bens imóveis serão consideradas contribuintes do regime regular, né, do IBS, da CBS, sujeitos ao regime de que trata esse capítulo, que é o regime específico aí de imóveis. Nos casos, aí na locação, cessão onerosa, arrendamento de bem imóvel, desde que por isso que eu falei, no calendário anterior. E aqui, ó, receita total com essas operações exceda 240 mil. E tenha por objeto mais de 3 bens imóveis distintos. Né? Então, pessoal, a questão a gente tem dois critérios. E o ponto são critérios cumulativos, né, ou alternativos. Né? Então, por que isso é importante? Importante eu preciso respeitar, eu preciso, para ser sujeito passivo, exceder 240 mil e passar a alugar mais de 3 imóveis ao mesmo tempo, né? Ou são critérios alternativos? Por exemplo, se eu excedi 240 mil, pronto, eu já sou contribuinte, mesmo que eu loque só 3 imóveis. Né? E isso é importante. Né? Isso é importante. Por quê? Porque se você tem uma situação, eu tenho 2 imóveis alugados, né? E eu aufiro na alocação desses imóveis, imagine que sejam imóveis comerciais, né? E eu aufiro um rendimento anual de 280 mil. Então eu extrapolei os 240, mas eu não extrapolei o número. Né? Eu tenho 3 imóveis, estou dentro do limite. Né? Se eu for na linha de que são critérios cumulativos, esse cara não virou contribuinte, mesmo que ele tenha excedido os 240 mil. Né? Se eu for pela linha, não, são critérios alternativos. Esse E aí transmite a ideia de alternatividade, né? É uma disjunção e não um conectivo aditivo. É um conectivo disjuntivo, né? Transmitindo a ideia de alternativo. Né? Então, nesse caso aí, né, eu seria contribuinte.
mesmo que eu não tenha excedido o número de 3 imóveis. Né? Alguns falam, não, esse E dá a ideia que eu tenho que, para ser contribuinte, eu tenho que exceder os 240 mil e alugar mais de 3 imóveis. O outro falou, não, são alternativos. Então você vê, né, há essas duas linhas de entendimento. Pô, mas e aí, professor, cadê a segurança jurídica? Provavelmente isso vai ser resolvido, né, deixado um pouco mais claro no regulamento. No regulamento, tá? Há essa discussão. Mas, professor, quando tem o E, não significa que é cumulativo? É, eu excedi 240 mil, né? E também tenho que exceder os 3 imóveis para ser contribuinte. Esse E não é necessariamente aditivo, né? É, transmite a ideia que são critérios que devem ser atendidos de forma cumulativa. Eu concordo, realmente. Não, a gente entende dessa forma, mas há pessoas que entendem de diferente. Né? E aí, por que que alguns entendem diferente? Por causa desse dispositivo aqui. Eu vou colocar aqui, é a ideia desse dispositivo aqui. É o caso da receita excedente em 20%. O que é isso? É esse dispositivo aqui que está no mesmo artigo 251 da Lei Complementar 214, parágrafo 2º, que ele coloca aqui, ó, também será considerado contribuinte do regime regular do IBS-CBS no próprio ano calendário a pessoa física de que trata o caput do parágrafo 1º em relação às seguintes operações. Né? Então, pessoal, o inciso 2, que nos interessa aqui. Alocação tal do bem imóvel em valor que exceda em 20% lá o limite de 240 mil. 20% de 240 mil é exceder 288. Né? E aí, qual que é o ponto? Pô, se ele exceder 20% dos 240 mil, se ele exceder os 288 mil, no nosso caso, por exemplo, lá, ele oferiu um rendimento de 290 mil. Né? Ele vai virar contribuinte no próprio ano calendário. E aí, veja, não é colocado aí o número de imóveis. Então, significa que se ele exceder 20%, ele vai ser contribuinte no próprio ano. É meio que vou retroagir até o início do ano. Né? Então, significa que se ele não exceder 20%, ele vai deixar de ser contribuinte só no ano seguinte? É mais ou menos a lógica que a gente utiliza lá no caso do Simples Nacional, quando extrapola os 20%, no caso de a empresa estar em início de atividade. A gente retroage, né, o início, retroage o desenquadramento, é como se aquela empresa nunca tivesse sido empresa do Simples, se ela extrapolar o limite proporcional lá do Simples no ano de início de atividade, mais de 20%. Né? Então é como se ela nunca tivesse sido do Simples. Né? Então é algo mais ou menos nesse sentido aqui. Né? Então, se ela extrapolar só a receita, e aqui que é o ponto, né? Se ela extrapolou, vamos imaginar que ela aluga 2 imóveis. Né? Aluga 2 imóveis, então ela não extrapolou lá os 3. Para extrapolar os 3, não tem como, pessoal, tem que ser 4. Né? Não tem como ser 3,5. É 4. Então, a partir do momento que ele tem mais um imóvel, passa a alugar o quarto imóvel, passa o quarto imóvel, ela vai virar contribuinte, mesmo que ela não exceda os 240 mil. Né? Não é que eu tenha um entendimento definitivo, porque isso ainda está sendo construído, mas eu tendo a entender, né, que os critérios são alternativos, exatamente por causa desse ponto aqui. Né? Em que o legislador deu a entender que, olha, você extrapolou 20% dos 240 mil, extrapolou 288 mil, você vai ser contribuinte, e vai ser contribuinte já no próprio ano, não vai ter que esperar o próximo ano, não. Né? Então, no caso de uma pessoa que tem 2 imóveis e ela extrapolou lá, ela aumentou o aluguel dela, né, e passou a oferir um rendimento de 290 mil. Né? Então, já no próprio ano, ela vai ser contribuinte. Então, veja, ela não extrapolou o número de imóveis, ela só extrapolou os 20% aí do rendimento. Né?
E aí isso dá um indicativo de que basta você extrapolar, exceder um desses limites, que é receita ou número de imóveis, para você já virar contribuinte, né? Só que no caso de você exceder mais de 20%, excedeu mais de 20%, você já é no próprio ano. Porque se você exceder menos de 20%, você vai deixar de ser contribuinte, mas no ano seguinte. Ou se você excedeu, naquele ano você passou a alugar o quarto imóvel. Você não vai deixar, né, já no próprio ano, né, de ser contribuinte. Você só vai deixar de ser contribuinte no próximo ano. Né? Tem um único caso, né, na minha avaliação, no meu entendimento, isso é importante, pessoal. Aqui eu estou colocando o entendimento pessoal, uma leitura pessoal minha, que pode modificar. Né? Pode vir aqui um colega e falar, viu, você falou besteira ali. Falou, beleza, me fala o que você acha que não faz sentido o que eu falei. A gente discute, eu posso mudar de ideia e vir gravar um vídeo e falar, pessoal, mudei de ideia. Eu não tenho problema nenhum com isso. Inclusive, eu tenho mudado bastante de ideia aqui em relação a alguns pontos da reforma tributária. Eu tenho participado aí da elaboração do regulamento, né, na parte de normas gerais, né, e às vezes a gente discute com os colegas, a gente discute em grupos, né, que tem estados, municípios, e eu já mudei de ideia algumas vezes, né, comecei a reunião com entendimento, terminei com outro, e isso é normal. É algo que a gente está em construção e é algo que a gente tem que acostumar a fazer, mudar de ideia, não tem problema nenhum. Né? Então, o que eu entendo, né, extrapolou o número de imóveis, né, mesmo sem ter extrapolado a receita, você deixou de ser contribuinte. Mas o efeito disso é só no ano seguinte. Né? Você extrapolou a receita sem extrapolar os 20%, você também vai deixar de ser contribuinte, mas no próximo ano. Né? Extrapolou mais de 20%. Extrapolou mais de 20%. Só da receita. Você pode não ter extrapolado ali o número de imóveis. Extrapolou só mais de 20%. Mais de 288 mil. Aí você, obviamente, retroage e você vira contribuinte já no próprio ano. No próprio ano. Tá? No próprio ano. Então, esse é um ponto. E aí você pode extrapolar o número de imóveis, né, passar a alugar o quarto imóvel, ter extrapolado a receita, mas menos de 20% também. Você vai deixar de ser contribuinte no próximo ano. No próximo ano. O único caso que você deixa de ser, na verdade, você passa a ser contribuinte no próprio ano, né, é quando você excede mais de 20% lá dos 240 mil. Tá? E uma observação, pessoal, tudo isso que eu coloquei aqui para os senhores é para locação de longa temporada ou com prazo superior a 90 dias, tá? Todo esse regramento aqui não, pelo menos no meu entendimento, não se aplica para locação de curta temporada. Locação com prazo é inferior a 90 dias. Por quê? Porque aí a gente vai ter um regramento próprio, fora do regime específico de imóveis, que está lá no regime específico de hotelaria. Por quê? Porque a Lei Complementar 214, a gente já gravou um vídeo aqui, né, sobre esse tipo de locação, e eu já coloquei o meu entendimento sobre esse assunto, meu entendimento pessoal sobre esse assunto. Locação com prazo inferior a 90 dias, né, com prazo inferior a 90 dias, eu não aplico tudo isso que a gente falou aqui, tá? É só para locação com prazo superior a 90 dias. Porque aí eu aplico o regime específico de imóveis. Para o outro tipo lá, para outro tipo de locação, eu aplico o regime específico de hotelaria, que lá não tem essa de número de imóvel, receita. Né? O único imóvel lá, independentemente da receita, você é contribuinte. Tá bom? Então é isso, pessoal. Era isso que eu queria discutir. Foi um vídeo um pouco mais longo do que o de costume, mas acho que deu para a gente abordar direitinho esse tema, um tema bastante polêmico, né? Você que pode estar me assistindo pode pensar de forma diferente, né? Sobre esse assunto. Então é algo que certamente pode ter opiniões diversas, entendimentos diversos, e aí você pode colocar no comentário. Aí, né, o professor não concorda com você, mas por favor, justifica, tá? Né, exerça o seu poder argumentativo, a sua habilidade argumentativa de justificar, embasar porque que você acha, né, que a minha construção aqui não faz sentido ou tem algum problema ali lógico, argumentativo. Vamos discutir, tá? Então é isso, pessoal.
Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, pessoal, foi útil de alguma forma, vamos cumprir o combinado. Pega o dedinho aí, tasca o dedo, né? E dá o like, é importante aqui pra gente. Já aproveita, né? Se inscreva, ative o sininho. E se você quer realmente se aprofundar, né, no estudo da reforma tributária, ser um especialista, né, aí você precisa ser o nosso assinante. Vai ser um prazerzaço tê-lo aqui como assinante. Você quer maiores detalhes? Tem aí o link na descrição do vídeo. Né, vai ser um prazer aí tê-lo como assinante. Temos muito material já. Estamos preparando para fazer um curso mega completo aí da Lei Complementar 214, inicialmente aí da parte das normas gerais, depois a administração do IBS-CBS, os regimes diferenciados específicos e assim vai. A gente já tem um módulo super completo da parte constitucional, já temos várias aulas ao vivo, né? A gente vai para a nossa, acho que 20ª aula ao vivo, já tem um material bastante considerável aí para você ir estudando a reforma tributária. Tá bom? Então é isso. Vamos ficar por aqui e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.